Necessidade de uma reforma política para fortalecer a democracia participativa no Brasil. A democracia participativa no Brasil enfrenta desafios significativos que demandam uma reforma política profunda e abrangente. A atual estrutura política brasileira tem sido criticada por sua ineficiência, corrupção e falta de representatividade, fatores que minam a confiança da população no sistema democrático e limitam a participação cidadã nos processos decisórios. Uma reforma política que fortaleça a democracia participativa é essencial para garantir que a vontade do povo seja efetivamente representada e que o governo atue em benefício de todos os cidadãos. A necessidade de reforma se torna evidente ao analisar a fragmentação partidária no Brasil. O país possui um elevado número de partidos políticos, muitos dos quais não têm uma base ideológica sólida ou um programa claro. Isso resulta em alianças instáveis e em uma governabilidade comprometida, dificultando a implementação de políticas públicas eficazes. A criação de um sistema eleitoral que incentive a formação de partidos mais fortes e coesos pode contribuir para uma maior estabilidade política e uma melhor representação dos interesses dos eleitores. A reforma do sistema eleitoral também deve abordar a questão do financiamento de campanhas. A influência do dinheiro nas eleições é uma preocupação constante, pois pode levar a uma desigualdade de condições entre os candidatos e favorecer aqueles que têm acesso a mais recursos financeiros. A implementação de um sistema de financiamento público de campanhas, combinado com uma fiscalização rigorosa, pode ajudar a nivelar o campo de jogo e garantir que todos os candidatos tenham uma chance justa de competir. A participação direta dos cidadãos nos processos decisórios é outro aspecto crucial para fortalecer a democracia participativa. Mecanismos como plebiscitos, referendos e consultas públicas permitem que a população tenha uma voz mais ativa nas decisões que afetam suas vidas. No entanto, esses instrumentos ainda são subutilizados no Brasil. A reforma política deve promover a ampliação e a institucionalização dessas práticas, garantindo que sejam utilizadas de maneira regular e eficaz. A educação política é fundamental para capacitar os cidadãos a participarem ativamente da vida política. Muitos brasileiros ainda têm um conhecimento limitado sobre o funcionamento das instituições democráticas e sobre os seus próprios direitos e deveres como cidadãos. Programas de educação cívica, tanto nas escolas quanto nas comunidades, podem ajudar a criar uma população mais informada e engajada, capaz de fiscalizar e influenciar o governo de maneira mais eficaz. A transparência e a prestação de contas são pilares essenciais de qualquer democracia. A reforma política deve incluir medidas que aumentem a transparência das ações governamentais e que facilitem o acesso da população às informações públicas. Ferramentas de governo aberto, como portais de transparência e audiências públicas, são exemplos de iniciativas que podem promover uma maior accountability e reduzir a corrupção. A descentralização do poder é outra estratégia importante para fortalecer a democracia participativa. No Brasil, o poder ainda está altamente concentrado nas mãos do governo federal, o que pode dificultar a implementação de políticas que atendam às necessidades específicas das diferentes regiões do país. A descentralização administrativa e fiscal pode permitir uma maior autonomia para os estados e municípios, promovendo uma gestão mais eficiente e responsiva às demandas locais. A representatividade é um desafio constante na política brasileira. Grupos historicamente marginalizados, como mulheres, negros, indígenas e pessoas LGBT+, ainda têm uma representação insuficiente nas esferas de poder. A adoção de medidas afirmativas, como cotas de gênero e de raça nas candidaturas, pode contribuir para uma maior inclusão e diversidade no processo político, refletindo de maneira mais fiel a composição da sociedade brasileira. O fortalecimento das instituições democráticas é outro aspecto vital da reforma política. O Judiciário, o Legislativo e o Executivo devem atuar de maneira independente, mas coordenada, garantindo o equilíbrio de poderes e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Reformas que reforcem a autonomia e a eficiência dessas instituições são necessárias para assegurar que elas cumpram seu papel de maneira eficaz. A modernização dos processos eleitorais é também uma área que demanda atenção. A adoção de tecnologias avançadas, como o voto eletrônico seguro e sistemas de apuração mais transparentes, pode aumentar a confiabilidade e a agilidade das eleições.
No entanto, é crucial que essas inovações sejam acompanhadas de medidas rigorosas de segurança cibernética para evitar fraudes e garantir a integridade dos resultados eleitorais. A criação de espaços de participação e deliberação, como conselhos e fóruns, pode proporcionar aos cidadãos mais oportunidades de influenciar diretamente as políticas públicas. Esses espaços devem ser inclusivos e representativos, garantindo a participação de diversos segmentos da sociedade. A institucionalização desses mecanismos pode fortalecer a cultura democrática e promover um engajamento cívico mais ativo e contínuo. A mídia tem um papel crucial na promoção da democracia participativa. Um ambiente midiático plural e independente é essencial para a formação de uma opinião pública bem informada. A reforma política deve incluir medidas que promovam a liberdade de imprensa e a diversidade de vozes na mídia, garantindo que a população tenha acesso a informações variadas e de qualidade. A participação da sociedade civil organizada é fundamental para o fortalecimento da democracia. Organizações não governamentais, movimentos sociais e outras formas de organização coletiva podem atuar como importantes intermediários entre os cidadãos e o governo, articulando demandas e monitorando a atuação das autoridades. A reforma política deve incentivar a participação ativa desses atores, reconhecendo e valorizando seu papel na construção de uma sociedade democrática. A reforma política no Brasil deve ser vista como um processo contínuo e dinâmico, que requer o compromisso e a participação de todos os setores da sociedade. Apenas por meio de um esforço conjunto e coordenado será possível construir uma democracia participativa robusta e inclusiva, que realmente reflita a vontade do povo e atenda às suas necessidades. Em resumo, a necessidade de uma reforma política para fortalecer a democracia participativa no Brasil é urgente e multifacetada. Envolve a reestruturação do sistema eleitoral, o fortalecimento da educação política, a promoção da transparência e da accountability, a descentralização do poder, a inclusão de grupos marginalizados, a modernização dos processos eleitorais e a criação de espaços de participação cívica. Somente por meio de uma reforma abrangente e inclusiva será possível garantir que a democracia brasileira seja verdadeiramente participativa e representativa. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!